Olha só, vamos falar aqui os últimos desdobramentos dessa febre do Ozempic. Pelo visto, vocês já devem ter ouvido, com certeza já devem ter ouvido. Remédio originalmente ali para diabetes, pessoal usando e abusando para tentar dar aquela emagrecida, mas pelo visto essa febre parece não dar trégua. E com isso vem os perigos de sempre, né, do pessoal que perde a linha. Isso porque as versões falsificadas da injeção de Ozempic já estão circulando pelo país e no Rio de Janeiro principalmente. No caso, lá no Rio, uma mulher foi internada com um quadro clínico gravíssimo após usar o medicamento falsificado. E o nosso querido Rodrigo Viga tem todos os detalhes aqui pra gente entender que história é essa. Viga, meu irmão, como é que você tá? Prazer em revê-lo. Bom te ter aqui novamente aqui no nosso Morning Show. Pelo visto, o pessoal que acabou recorrendo a esse Ozempic falsificado só conseguiu ver o próprio bolso emagrecer, não é isso? Fala, meu entregador predileto, rei do delivery, tudo bem? O Palmeiras está chegando, hein? Bom dia para você, meu caro Marinho. Bom dia para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Um caso realmente muito preocupante que está sendo investigado pelas autoridades aqui do Rio de Janeiro, pela polícia, que já está em contato com outros integrantes das forças de segurança de diversos estados da federação, porque parece que isso tem sido, o zero e vezeiro tem sido recorrente e frequente em algumas cidades aqui do Brasil. E o que chamou mais atenção foi exatamente um caso que gerou uma internação na semana passada. Uma economista de 46 anos de idade buscou um hospital de referência em Copacabana, que você conhece muito bem, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Deu entrada com um quadro de saúde bastante debilitado, se sentia bem frágil, lábios roxos, pressão muito baixa. E aí, naquela interação com os médicos, disse que fazia uso do Ozempic, porque seria portadora de diabetes. Isso chamou a atenção dos médicos e depois dessa informação conseguiram estabelecer e estabilizar o quadro. A boa notícia é que essa mulher de 46 anos de idade, essa economista, já está em casa, recebeu alta e passa bem, mas virou um caso de polícia. O que é a polícia do Rio de Janeiro e a polícia de outras unidades da federação já descobriram até agora? Que existe uma quadrilha especializada em desviar aquelas canetas, né, que são usadas para injetar insulina nos portadores de diabetes. E aí, o que essa quadrilha está fazendo? Pegando essas canetas e colocando ali o adesivo como se fosse Ozempic. Ozempic é um remédio que está muito valorizado, ficou muito conhecido no mercado por conta da sua eficiência no equilíbrio da insulina no corpo das pessoas, mas também tem muita gente utilizando para aquele emagrecimento mais rápido a jato. A polícia do Rio de Janeiro já entrou também em contato com o laboratório responsável por esse produto e já há informações circulando na página, na internet, e comunicados desse laboratório Nova Nordisk, dando conta de que há canetas que estão sendo desviadas justamente para essa finalidade, para esse fim, para ser comercializado no mercado e também no mercado paralelo, com valores bastante robustos, bastante elevados, mas que, na verdade, ali não se trata da medicação adequada para o portador de diabetes. E um detalhe importante, viu, meu caro Marinho, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, essa economista de 46 anos de idade que buscou um hospital particular na zona sul do Rio de Janeiro disse que comprou esse remédio, essa medicação, essa caneta em uma farmácia de uma grande rede com atuação aqui no Rio de Janeiro. Tudo isso está no bojo da investigação das autoridades de segurança do Rio, que estão interagindo com as forças de segurança de outras cidades e estados, viu, Marinho? Meu amigo, complicadíssimo. Isso sim que é literalmente aplicar um golpe, né? E tendo essa mulher, lamentavelmente, aí na mira dessa insanidade toda e tendo que lidar com os reflexos. Valeu, meu querido Viga. Fique esperto aí que o que é teu tá guardado, meu querido. Obrigado pela presença aqui. Meus amigos, vamos em frente aqui e tratar esse tema com toda a seriedade que ele merece. A gente está falando, claro, Ozempic falsificada. A gente também trouxe o caso escabroso da toxina botulínica, nome científico ali para o Botox, também falsificado. Algo em torno de 10 milhões ali também, de um casal no Paraná, né? As pessoas indo atrás dos procedimentos mais baratos e de quinta categoria, profissionais não habilitados. Enfim, nesse caos todo, a Anvisa também tentando entrar nesse circuito para proibir o tal chip da beleza, né? Aquele implante hormonal manipulado para fins estéticos, né? E é nesse embalo que a gente também propõe a pergunta do dia no nosso site aqui. Para o Morning Show, a gente traz o resultado, claro, no final, para sentir o pulso da nossa audiência. Afinal de contas, você do outro lado, seja do rádio ou da tela, acha que vale tudo pela beleza?
Você acha que vale tudo pela beleza? Essa é a pergunta que a gente deixa para você. Sim ou não? Muito simples. Deixa lá a sua opinião, a sua visão no meio desse caos todo que a gente vê, essa busca incessante aí pela perfeição estética trazendo suas vítimas. O que vocês acharam desse caso aí do Ozempic? Falta de fiscalização, bateção de cabeça de muitas pessoas envolvidas. Mano? Uma das coisas que chama atenção é o fato de o produto ter sido adquirido numa rede de farmácias convencional. Exatamente. Ou seja, o consumidor aí, nesse caso, foi buscar em meios absolutamente dentro da lei, dentro daquilo que está convencional. Foi numa farmácia legalizada, tudo ok, e foi vítima de um golpe. Então, é realmente absurdo nesse caso, porque se trata de uma vítima de fraude no seu mais clássico molde, né? Alguém que diz que está vendendo A e não está vendendo, está vendendo gato por lebre, gerando danos absurdos que podem, no fim das contas, levar até a vida da pessoa embora. Então, as autoridades precisam atuar com firmeza para coibir essa fraude absurda e punir todos os responsáveis por uma fraude absurda. Não é que foi ali no mercado negro, uma coisa clandestina, o pessoal ali tentando, enfim, pegar isso ali por um preço menor, talvez na fonte, dentro de uma farmácia tradicional. Aí realmente dá aquela sensação de impotência e paranoia em todos nós, né? Palumbo. Essa farmácia tem que ser investigada, né? Claro. Se ela agiu de boa fé, ela que apresente as notas e diga de quem ela comprou. Mas a gente tem que entender também que tem alguns comerciantes, a minoria, claro, são inescrupulosos. Eles não têm limite. Vende remédio sem receita, né? Remédio sem receita, receptam cargas roubadas, né? E eu não duvido nada da ganância ter falado maior neste caso aí. A farmácia também precisa ser investigada. Afinal de contas, como o Mano falou, a pessoa foi numa farmácia, não sei se é essas de rede, se franquia, foi numa farmácia de rua e comprou um medicamento. E aí depois você descobre que esse medicamento é falso. Isso é gravíssimo. A pena está prevista no artigo 273 do Código Penal, começa com 10 anos de cadeia. É uma pena pesadíssima, 10 a 15 anos de cadeia no mínimo. Não poderia ser diferente, é o mínimo, né? O que você achou, Deise? Olha, André, eu vou na linha da pergunta do Morning aqui, se vale tudo pela beleza. Eu não sei o que as pessoas vão responder, eu acredito que muitas pessoas respondam que não vale, mas essa venda de remédios falsificados, essa procura por procedimentos alternativos, ela também é uma consequência de uma pressão estética sobre as pessoas, né? Você tem que ser magro, você tem que ser sempre jovem, Deus o livre, envelhecer, né? Principalmente a mulher. E eu lembro sempre de uma história da Hillary Clinton, quando ela estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, que ela falou que quando a imprensa estava atacando ela, estava indo muito em cima das propostas dela, ela mudava o corte de cabelo. E aí ela falava que quando ela mudava o corte de cabelo, toda a imprensa americana ia falar da estética dela. Olha o quanto isso é forte, aí isso acaba propiciando o surgimento desses mercados. Então, eu acho que essa pergunta que o Morning está fazendo aqui, se vale tudo pela beleza, é uma coisa até a ser investigada. Porque está cada vez mais normal a gente ouvir meninas com anorexia, com bulimia e mulheres mais velhas fazendo de tudo por estética, né? Semana não, semana sim, na melhor dizendo, semana sim aqui no Morning Show a gente traz um caso desse e o nível que as pessoas estão chegando acaba surpreendendo negativamente, para dizer o mínimo também, né? David, está calado, mas quero muito tua opinião aqui também para entender como desbaratar esse tipo de esquema, na fonte, talvez. Existem diversos mecanismos, tanto da polícia quanto a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que também atua ativamente nos mais diferentes setores, identificando essas fraudes, esses produtos falsificados. Mas quando a gente vê essas falsificações ocorrendo em produtos que são direcionados à saúde, isso é muito preocupante. Por isso que a investigação tem que ter mais rigor. Mas é impressionante como é um sintoma da nossa época, né? A Deise trouxe essa questão. Eu assisti nesse fim de semana o filme A Substância, com a Demi Moore, que é basicamente sobre isso. No filme, a personagem teria acesso a uma substância que seria capaz de gerar uma versão mais jovem, mais bonita e mais perfeita dela mesma. E aí eu não vou dar spoiler do restante, mas o filme permite uma reflexão muito interessante sobre essas questões do quanto existe essa pressão social a respeito de uma beleza e de uma juventude eternas e o quanto nós acabamos nos sujeitando a esse tipo de pressão, porque a gente não pode abrir mão da responsabilidade individual nesses casos, né? O quanto que a gente é ou não capaz de colocar limites
na pressão social e aceitar que a humanidade tem a ver com a passagem do tempo, né? Então, envelhecer é uma dádiva, né? Isso quer dizer que nós continuamos vivos, não é o oposto, né? A gente não pode tratar... A quantidade de pessoas, 18, 19, 20 anos, fazendo um monte de procedimento, não tem nem pé nem cabeça isso. Não tem limite mais, né? Porque eu não sei se por causa da internet também, por causa das redes sociais, as pessoas ficam olhando o próximo, eu queria ser daquele jeito, vamos mudar meu nariz, vamos mudar minha boca, né? E tem algumas pessoas que ficam deformadas com esse tanto procedimento que faz, com boca de pato, fica uma coisa horrorosa. A gente trouxe o caso da Letícia, né? Que ela é neuropsicopedagoga, foi um caso que a gente trouxe até, enfim, todo o reflexo que isso está tendo ali, enfim, inspirando todos os cuidados. O caso dela, assim, assustador o nível das lesões que ela teve, foram acho que 12 procedimentos num dia só. E o pessoal também vê os médicos, muitas vezes não habilitados, frutos do que eu chamo das uni-esquinas, minha cara Deise. Essa multiplicação de médicos aí com zero habilitação e qualidade técnica para poder performar, enfim, um procedimento atrás do outro, tudo para poder botar uma grana a mais no bolso. Mas eu acho que não é só isso, viu, também. Porque muitos médicos acabam realizando os procedimentos. A gente citou, por exemplo, o chip da beleza, que tem sido muito comercializado como um método para a pessoa emagrecer, ou até mesmo para ter mais massa muscular de maneira mais rápida, onde os próprios médicos acabam vendendo isso. E o Conselho Federal de Medicina não estabelece, até mesmo proíbe esse tipo de venda, que é uma espécie de venda casada. Então, ele pode sim realizar o procedimento, mas a pessoa tem o livre-arbítrio para conseguir comprar em outro lugar. Eu acho que, infelizmente, esses casos têm que nos fazer refletir sobre o desejo humano, porque quando a pessoa demanda ser enganada, vai surgir um enganador para tentar enganá-la. Então, infelizmente, por mais que a gente tenha a máxima eficiência possível das autoridades para bloquear todo tipo de fraude, é óbvio que toda fraude deve ser combatida e pagar com o rigor da lei, mas enquanto as pessoas quiserem se enganar, infelizmente haverá enganadores dispostos a vender soluções que não existem. Complete a frase, Mano Feira. Todo dia acorda um malandro e um otário. Eles saem de casa e infelizmente fazem negócio. Meu amigo, lamentável. A pergunta é, será que o bom e o barato andam juntos? Eis a questão do nosso filósofo David de Tarso aqui no Morning Show. Mas olha